Boa noite, boa noite, sejam bem-vindas a essa série de live, o Despertar da Mulher Selvagem. É a live que a gente fala aí sobre os capítulos desse livro, desse clássico Mulheres que Correm com os Lobos. E hoje a gente tem uma convidada super especial que já está aqui, minha amiga Tuti. Seja bem-vinda, Tuti. Seja bem-vinda, Michele também, que entrou aí. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, tá? Que é o conto do patinho feio. Já já nós vamos começar esse bate-papo e esse conto, né, que a gente muitas vezes escutou ainda na nossa infância, hoje a gente vai olhar ele sob a perspectiva da doutora Clarissa Pinkola Estés, que é essa escritora que escreveu o livro Mulheres que Correm com os Lobos, e a gente vai explorar aí essa busca pela verdadeira natureza, né? Ou seja, quando a gente nasce cisne, a gente é cisne, né? Não é o patinho. Então, toda essa a gente vai olhar e explorar toda essa simbologia da nossa verdadeira natureza. Então, quando eu não posso ser um patinho, né, um pato, se eu sou um cisne. Então, isso traz muitas reflexões. A gente já vai começar o conto, já vai explorar tudo isso e a gente vai ver quantas tarefas, quantos aprendizados a gente tem a partir desse conto aí tão conhecido. A Tuti vai entrar aqui já já, daí para a gente começar o nosso bate-papo. Ela teve que se conectar de novo aqui. Sejam bem-vindas, quem está chegando, depois quem for assistir a gravação também. Muito obrigada pela conexão, pela energia. E assim a gente vai cada vez mais compartilhando conhecimento, assim, cada vez mais a gente vai explorando novos olhares, né? Como, por exemplo, desse conto, um conto muito conhecido, o conto do Patinho Feio. Quantas lições a gente pode tirar que passam por questões de rejeição, passam por questões de aceitação, passam por questões de encarar essa jornada de descobrir quem a gente realmente é, qual é a nossa essência, qual é a nossa natureza. Só que essa jornada, ela muitas vezes é dolorida. E a gente vai ver essa jornada que o Patinho Feio percorre, né, na história, no conto, o quanto isso se assemelha ao que a gente vive na nossa vida, quando num determinado momento da nossa vida a gente sente esse chamado, a gente sente que não está no nosso lugar. Então esse é a grande reflexão de hoje, para a gente começar esse conto. E quando a gente sente que não está no lugar que a gente deveria, e quando a gente se sente um peixe fora d'água, ou no caso aqui do conto, um pato ou um cisne fora d'água, é quando a gente deve começar essa busca. Será que eu sou quem realmente eu pensei até aqui que eu era? Quem eu sou? Então, fiquem aí, vamos juntas. Já já a Tuti vai se reunir aqui com a gente vai conversar sobre isso e vocês vão ver quantos insights, quantas coisas podem surgir de um conto, analisando um conto. E claro, a gente aqui vai trazer algumas perspectivas dentro desse tempo que a gente tem aqui de uma hora, mas se tu for ler o livro, tu vai ver que cada vez que lê, cada vez que tu te propõe a olhar de um determinado lugar, tu vai descobrir coisas novas. Então, fiquem aí que já já a gente vai começar. Tu te chegou. Seja bem-vinda. Amoremi, o autocuidado, seja bem-vinda. Deixa eu aceitar aqui a solicitação da Tuti. Vamos ver se vai
Aqui, aí. Oi, Cheguei. Tuti, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo, Cris, seja muito bem-vinda. obrigada. Coisa boa. Deu certo aí, teve que se conectar de novo, né? Aham, agora deu. Ah, então tá. Tuti, seja muito bem-vinda. É uma honra, um prazer te ter aqui no perfil de novo, né? A gente já fez outras lives juntas. Para a mulherada que tá aí, quem vai entrar depois também, né? Eu e a Tuti nos conhecemos na nossa formação de saberes femininos que a gente fez juntas. E é um prazer para mim ter a Tuti aqui. Ela também faz os círculos, né? Então depois sigam lá o perfil dela, que tá aqui, ó, na flechinha. Só tu clica ali na flechinha que tá aqui em cima, já vai ter o perfil dela, né? Lá no convite da live eu também coloquei o arroba. Então entra lá que ela também faz esses círculos, explora aí esse livro, esse grande clássico que a gente pode aprender tanto. E é assim, gente, a cada se tu lê num círculo, tu vai ter uma perspectiva. Tu vai num outro círculo, tu pode ter outra perspectiva. Tu lendo aqui com a gente, quer dizer, a gente não vai ler na íntegra o capítulo, mas a gente vai conversando, vocês vão ver que vão surgir insights, e aí vocês resolvem ler o capítulo, seja pela primeira vez ou vão reler, vão surgir novos insights. Então, eu recomendo muito, assim, para mim é um livro que realmente é um livro desses de cabeceira. Ele é muito rico mesmo. E ele fala exatamente dessa nossa jornada. E esse conto do Patinho Feio, até antes eu fiz uma. Antes da Tuti entrar, eu estava falando aqui um pouquinho que ele é um conto que remete muito a essa coisa da nossa busca pela nossa verdade, né, Tuti? Por quem a gente é. E muitas vezes a gente acredita ser alguém ali a vida inteira, a gente está ali vivendo um momento e acreditando que a gente é esse patinho, e quando a gente se dá conta, a gente vê, ah, mas eu não sou um pato, eu sou um cisne, será mesmo? E aí vem muitas coisas por trás desse processo, que é isso que a gente vai explorar. Então, estou muito grata da Tuti estar aqui junto comigo, porque realmente são assuntos são para compartilhar, não é para ficar só para gente, não. Essas Verdade. reflexões e tudo mais. Então, Tuti, mais uma vez, gratidão por aceitar o convite, gratidão por estar aqui, por vir também compartilhar a tua visão, teu conhecimento com a gente. Então, se apresenta aí, né, para a mulherada também te conhecer, e aí a gente depois eu vou contar o conto, que nem eu digo. Ah, então tá, vamos lá. Eu sou a Tuti, esse é meu apelido. E eu sou uma terapeuta de saberes femininos, como a Cris, administradora. E hoje a minha empresa ajuda mulheres, mentora mulheres empreendedoras que estão se sentindo desorganizadas com o negócio, que não consegue crescer, que não consegue vender o quanto esperava que poderia vender, né? Realizar os seus sonhos. E o meu negócio é gestão de empresas, mas o livro da Mulheres que Correm, o livro Mulheres que Correm com os Ovos faz parte disso, porque eu sempre falo que é a nossa Bíblia, né? E como a Cris estava falando, cada uma vai ler e vai refletir alguma coisa do que está vivendo, né? Do que viveu também, porque cada uma de nós tem uma história, e a gente olha para aquele conto ali, se identifica com alguma coisa que aconteceu. E o Patinho Feio, ele se identifica muito também com as empreendedoras. Quando a gente se torna empreendedora e a gente se vê como funcionária e não se enxerga como empresária. E a gente fica lá o tempo todo funcionária, funcionária, e a empresária não consegue se enxergar como isso, né? Então não tem, para mim, não tinha como não separar a administração, a gestão da empresa da nossa essência, como a Cris fala, da alma. As duas têm que estar juntas. Eu preciso olhar para minha alma, olhar para mim também como um patinho feio ali, se ver como uma empresária, se ver como um cisne, para poder de fato colocar a empresa da gente, né? Então, por isso a gente está sempre fazendo círculos e lendo esse livro, que nunca vai ser impossível. Cada vez que a gente vai ler, vai ter uma outra perspectiva, né, Cris? Uhum, não, esse livro é demais mesmo, assim, é.
E tem podcasts também, né, gente? Tem muitas Muita coisa. formas, assim, de se conectar, porque ele é um livro que, em primeiro momento, ele pode assustar um pouquinho e realmente não é uma leitura para se fazer com pressa, né? Então, dá para Não é começar aquele com livro esses... para ler assim, vou começar a ler ele para ler até o final do ano, por exemplo. Não é, né? Que nem os outros Não, livros. Eu acho que vai ele é. lendo, né? Nesse mês eu vou ler esse conto, talvez mês que vem eu vou ler outro. É diferente, não é uma leitura linear, né? E aí tu pode também, que nem, esses círculos, né, essas lives, tem círculos, tem podcast, tem várias formas aí hoje, né, que a mulherada já compartilha para facilitar. Tem grupos também, né, de mulheres que se reúnem para ler, seja online, seja presencial. Então, assim, realmente vale a pena. E hoje, aqui no meu perfil eu tenho colocado, lá também estão salvas as outras lives, para quem quiser também assistir dos outros capítulos. E hoje esse capítulo, eu me conectei muito com ele, assim como o capítulo da Vassalisa, né, que fala da intuição, da morte da mãe boa demais, né? Hoje, o conto do Patinho Feio também, porque ele fala muito dessa questão da rejeição, como a gente lida com essa rejeição, que feridas que essa rejeição num primeiro momento causa e a gente vai descobrindo depois. Então, realmente, ele é um capítulo assim que até a doutora Clarissa fala que esse conto, ele traz uma verdade que é fundamental para o desenvolvimento humano. Então, assim, é como se né, toda mulher, enfim, todo ser humano precisasse olhar para um conto como esse. Claro que tem diversas versões do conto, a gente vai olhar uma aqui hoje, mas tem outras versões, mas ela traz isso, né? De uma certa forma, todos deveriam olhar para esse tema, não para o conto em si, mas para o tema que ele aborda, porque isso é fundamental para o nosso desenvolvimento humano. E por que que esse conto aborda um tema que é fundamental? Porque ele fala, como a gente comentou agora aqui na introdução, no nosso início, dessa nossa conexão com a nossa essência, com a nossa natureza. Quem sou eu? E quem é? E como que eu faço essa busca? Por quê? Porque muitas vezes a gente sente medo de fazer essa busca. A gente vai ver que o Patinho Feio, ele foi corajoso. E olha, em certos momentos a gente pensa que ele vai desistir, mas ele não desiste, ele segue firme, né? Então, para quem está chegando aí, muito boa noite, seja bem-vinda, bem-vindo. A gente já fez uma abertura aqui, a Tuti já se apresentou também. Agora eu vou contar aí com as minhas palavras, né? Porque daí fica o convite para vocês lerem o capítulo e capturarem o que para vocês é mais essencial. E eu vou contar aqui o conto com as minhas palavras. Então, quando eu comecei a ler ali o conto, eu fiquei imaginando uma pequena cidade, assim, cidadezinha do interior, bem rural, onde tudo está acontecendo lá, cada um fazendo suas rotinas. Daí ela descreve ali que as velhas estão fazendo suas bonecas de pano, as meninas estão bordando seus vestidos, tudo acontecendo, os homens trabalhando, colhendo feno. E lá do outro lado do rio tem a dona Pata, a mãe Pata, né? Chocando seus ovos de pato. E aí ela tá lá chocando seus ovos há alguns dias já. E de repente esses ovos começam então, né, vai descascar ali os ovos, começam a nascer os seus patinhos. Só tem um ovo, que é um ovo maior, um ovo preto, grande, assim, parece mais uma pedra, né? De tão estranho em meio àquele ninho ali, que não descascou junto com a ninhada ali normal, né? Então, os seus patinhos já foram saindo ali bem, imaginei eu na minha cabeça bem amarelinhos, né? Aqueles patinhos bem lindinhos e tal, e o tal do ovo ali que era diferente, ainda não tinha descascado. E a mãe Pata recebeu a visita de uma velha pata ali da comunidade ali dos animais, né? Que vivia naquela cidadezinha. E a velha pata veio visitar e falou, né? Ah, mas que estranho, né? E esse ovo aí? Esse ovo é de perua, não é um ovo de pato, né? E aí a mãe pata, né, olhou, não, mas ele tá aqui, já que eu choquei até agora, eu vou continuar um pouquinho mais, né? Nada me custa, né?
com aquele sentimento de mãe que até então estava ali chocando o ovo e tudo mais. E lá pelas tantas, realmente, esse ovo que é estranho, né? Começa a sair dali um bichinho, né? Que a própria mãe pata estranha também. Nossa, ele é diferente mesmo, né? Ela só não diz a palavra feio, mas dá para entender ali na história que ela concorda, ao final das contas é feio mesmo, é desajeitado e tudo mais, né? E aí, só que ele sai nadando junto com os outros patinhos. E ela comenta com a velha pata essa, né? Que, não, mas ele sabe nadar, porque ela disse, a velha tinha dito, não, ele não é pato, isso é um ovo de perua, e perua não, e o peru não vai saber nadar. Como ele nasce, mesmo daquele jeito desajeitado e tudo mais estranho, mas sai nadando junto com os outros patinhos, a mãe pata é um pato, é só questão de tempo para ele, né, se ajeitar. E assim se segue a história. Só que todos os animais da volta, né, enquanto ela vai apresentando a nova ninhada para a comunidade, os outros vão achando muito estranho e aí fazem bullying ali com o patinho feio, né? Que por isso que ele pegou esse apelido aí. E ele vai se sentindo muito mal por aquilo, porque por onde ele passa, os animais ali contestam. Mas que horrível! Mas isso não é um pato de jeito nenhum. E batem nele, fazem de tudo ali com ele. E a mãe pata fica defendendo o patinho feio. Só que lá pelas tantas até ela cansa. De tanto bullying, de tanto desrespeito, de tanta rejeição, ela também cansa. E aí chega um determinado momento que ela diz, eu queria mesmo que tu sumisse daqui, né? Que tu desaparecesse. E aí começa a jornada do patinho, porque ele já cansado, né, com tudo isso que ele vai passando, ele realmente foge, né? Ele vai pro exílio, então, que a autora chama aqui. E aí ele começa uma jornada de tentar se encontrar, de achar um lugar onde ele fosse bem recebido, onde ele fosse aceito e mais, onde ele se identificasse, né? Com aquele povo, com aquela tribo, porque ali onde ele nasceu, ele não sentia isso, né? E aí começa a viagem dele, então ele vai indo de lago em lago, ele chega na casa de uma velha, onde tem uma galinha, né? Uma galinha e um gato, daí a velha, bom, é um pato, vai me servir para alguma coisa, de repente até uma pata, põe ovo, eu vou comer o ovo, se não for uma pata, vai ser um pato, eu vou matar e vou comer. E aí, mas igual ele se sente estranho, né? Mesmo com essa primeira recepção dessa velha. E aí, enquanto ele anda lá com a galinha e com o gato, a galinha e o gato perguntam para ele, mas o que tu tá fazendo aqui e tal? O que tu gosta de fazer? E ele diz, eu gosto de ficar embaixo d'água, embaixo do céu. Eu adoro isso, sim, né? Porque cisne adora mergulhar, né? Aquele pescoção dele, ficar embaixo d'água. E a galinha e o gato acharam meio estranho, né? A galinha põe o ovo, o gato estava ali para pegar o camundongo. E ele, para que ele servia esse patinho feio, afinal de contas? E ele se sente todo deslocado, né? Então, daqui a pouco ele já sai dali também, não acha a tribo dele ali. Enquanto ele está nessa viagem, vai para cá, vai para lá em busca de um lar, tem um momento da história que ele avista pássaros grandes voando. E ele sente um quentinho assim no coração dele, uma coisa muito boa, como ele nunca havia sentido, né? Porque, claro, ele já tá ali, seriam esses pássaros que ele enxerga já são cisnes, né? Embora ele ainda se reconheça como pato, ele já enxerga. E pela primeira vez ele sente, nossa, eu senti algo que eu nunca senti. Mas ele ainda se sente pato, né? Ele é um pato buscando a sua tribo. E aí, por diante, ele segue essa jornada, vai mudando de estação, vai vindo o inverno, ele tá sempre de um riozinho pro outro, um laguinho pro outro. Daqui a pouco, quando ele se dá conta, o laguinho tá congelando, porque já chegou o inverno. E aí, quando ele vê, ele tá congelado no meio daquele lago, do último lago que ele tava. Mas ele é tão feio que as pessoas da volta não conseguem salvá-lo. E aí o que ele faz? Aparece de repente
né? Um homem, assim, enfim, dali da volta, que vai lá e quebra o gelo para ele poder sair. E esse mesmo homem, uma pessoa estranha, leva ele lá para a fazenda dele e tudo mais, mas na fazenda dele vira uma bagunça também. Os filhos riem dele, ele cai, sobe no telhado, é uma bagunça e ele também não, apesar de ele ter sido salvo por esse estranho e acolhido num primeiro momento, também ainda não era a tribo dele, né? Até, né, que daqui a pouco ele tá lá, ele foge dessa fazenda lá, desse lugar, e daqui a pouco ele tá em meio ao riozinho de novo lá nadando, né? Porque ele fica indo e vindo, indo para vários lugares. Já passou o inverno, já tá vindo a primavera e tudo mais. E daqui a pouco ele bate as asas dele, que já cresceram, inclusive, são asas lindas, imaginem um cisne, né? E aí nesse lago tem um grupo de cisne que o reconhece. E aí ele diz, meu Deus, estão vindo para o meu lado. E agora, será que vão rir de mim? Aí eu até coloquei aqui, né, que ele fala, será que agora eu vou? Será que vão me bater de novo? Será que vão zombar de mim? E não, é um grupo de cisnes, é a família dele se aproximando e reconhecendo que ele é um cisne, né? E aí até que enfim ele descobre que ele não é um patinho, o patinho feio como ele era tratado, desajeitado, mas sim um cisne. Ele só estava na família errada porque o ovo de cisne tinha ido parar lá por algum motivo no ninho da pata, da mãe pata. E aí acontece que os cisnes fazem uma festa para ele, todo o povo vem olhar, olha, chegou um novo cisne, e aí ele se reconhece, então, como pertencendo ali àquele grupo. Então, claro que com as minhas palavras e de uma forma resumida, leiam um conto depois, porque tem muitos outros detalhes, pelo menos nessa versão aqui da Clarissa. E então, essa primeira coisa, assim, Tuti, que eu queria para a gente começar o nosso bate-papo, ele diz, né, que ele sentiu, que ele sentia um aperto no coração por ser rejeitado pela própria gente, pela própria família, né? Então, para quem está assistindo, nos assistindo aí, quantas vezes a gente já se sentiu rejeitado, seja pela nossa própria, seja na própria família, seja em outros lugares, né? Como lidar com essa rejeição, né? Como lidar com esse aperto que a gente sente por não fazer, quando a gente não sente parte de algo, de um grupo, de um lugar, né? Não só necessariamente a família, assim. Então, achei legal trazer essa reflexão para a gente começar, assim, né? O que que tu acha, assim, Tuti, dessa questão? Nossa, esse ponto. Bom, todos os pontos, quando eu vou ler, eles sempre tem uma coisa, assim, mas acho que esse momento era bem isso que eu tava precisando ler esse conto. Porque é essa situação da gente estar se sentindo rejeitado naquela tribo que a gente está. E a gente não sabe, a gente pensa, eu preciso fazer parte disso. A gente acaba moldando, se moldando conforme as pessoas querem para estar naquela tribo ali. E aí a gente vai sofrendo essa nossa essência, que não consegue se enxergar exatamente como ele fala ali, né? Porque ele não tinha nem como se ver. Ele não tinha tempo para isso e ele não nem pensava nisso, porque ele estava o tempo todo botando a energia dele em pensar: nossa, eu preciso fazer parte disso aqui. Então, o que que ele fazia? Que eu senti lendo o conto também, que ele ficava quietinho, ele ficava recolhido, ele ficava ali o mínimo possível para chamar a atenção. Então, junto com a mãe dele ali, com os outros, e ele acabava sendo punido pelo restante que estava ali no terreiro, né? E a gente já passa por essas situações na escola, né? Que isso fica marcado também na gente, quando a gente estava lá na infância, que a gente foi rejeitado por algum motivo de estar naquela sala de aula, por alguma coisa, por não ser talvez o mais inteligente, ou por ser o mais inteligente, ou por errar alguma coisa na prova que era óbvia. E a gente foi
E isso fica marcado, né? Daí depois a gente traz pra tá adulta e tá lá, "Ah, meu Deus, vou ser rejeitada agora." E isso também, quando tu falou, me pegou muito esse sentimento de estar rejeitado ali. Para ele nunca ia ser aceito em lugar nenhum, né? Ele não tinha mais perspectiva. Ele saiu ali porque ele foi praticamente expulso, né, pela mãe, assim, disse, ah, sai. Mas a rejeição que ele estava sentindo ali naquele momento, não, ele, "Eu não vou aceitar você, sou feio mesmo, vou ser feio sempre, não vai ter ninguém que me quer, né?" Então ele ficou sempre tentando se inserir numa tribo. E eu acho que eu passei muito isso quando eu comecei esses saberes femininos da essência de entender quem sou eu, peraí, quem é esse patinho feio que eu achava até então, não posso ser uma empresária porque eu sou uma funcionária. Eu sou uma funcionária, eu sempre trabalho pelos outros, né? Então eu tenho que me adequar às empresas dos outros, ao que os outros querem. E como é que eu vou ser uma empresária? Eu acho que trabalhar com essa rejeição para terapeuta, para empresária, para mulher que está procurando a essência, se conseguir se olhar, né? Dizer, não, peraí, eu posso realmente ser um cisne, eu posso realmente olhar para mim no espelho e dizer, né, que eu não sou rejeitada, não, nem por mim, porque às vezes é até a gente que está se rejeitando, né, Cris? É a gente mesmo que se rejeita. E os contos da Clarissa sempre trazem esses externos, né? A mãe, o patinho, o cisne e a galinha, mas sempre tem um sentido dentro da gente, também essa mãe dentro da gente, esse gato dentro da gente, essa galinha dentro da gente, né? Então, esse olhar para esse centro, como tu sempre fala dessa essência, para essa rejeição, é essencial para sair disso, né? Sim, bem legal que tu trouxe, Tuti, que todos esses personagens aqui são partes nossas, né? Que tu É falou, tipo, a mãe pata tá dentro da gente, a velha pata, o homem estranho que passou por ele, o próprio patinho feio. E eu também, é um conto, eu até comentei ali no início, né, que para mim também é um conto que pega muito, né, quem já me acompanha, outras lives, aí outros momentos que eu compartilhei um pouco da minha história, e em um determinado momento eu descobri que essa era uma grande ferida para mim, essa questão da rejeição, e depois, mais para o final, ela fala, inclusive, que a gente se identifica tanto com essa psique danificada que ela chama, ou seja, a gente se apega tanto a essa história que a gente, às vezes, a gente já viu, se olhou no espelho e enxergou o cisne, né? Que aqui o animal que ela tá falando, né, se referindo ao cisne, mas poderia ser, enfim, qualquer outro. A gente já enxergou a nossa essência, mas a gente ainda tá apegada ao patinho feio, né? Então, hoje, assim, eu venho num estágio de trabalhando muito, de usar essa sombra que eu reconheci há um tempo atrás, de, nossa, eu tenho muito medo da rejeição por diversas situações que eu passei, né? Mas de que isso passou. E aí, como a Tuti também colocou ali, o que que acontece? A gente vivencia, seja no nosso seio familiar, a gente pode vivenciar que nem o patinho feio, que nasceu num lugar estranho, que as pessoas taxaram ele como feio, ou às vezes situações da nossa cultura. Então, trazendo para o nosso dia a dia, que foi o exemplo que a Tuti trouxe, eu quero me enquadrar, seja porque a minha família está me exigindo, seja porque uma cultura exige. Então, por exemplo, se eu não tiver a altura tal, o peso tal, se eu não tiver o cargo tal, o diploma tal, eu sou um patinho feio. Então, nesse sentido, a gente poderia até perguntar: quem aí, em quais momentos vocês se sentiram o patinho feio? Se a gente faz essa pergunta, provavelmente alguém vai buscar lá nas suas memórias, a grande maioria, e vai achar um dia que se sentiu o patinho feio de alguma forma, né? E só que a Clarissa, ela diz aqui no conto o seguinte, uma coisa que é muito legal: não tem como viver entre os dois mundos. Então não tem como a gente ficar querendo agradar o outro, querendo se enquadrar nessa cultura
e ser nós mesmas ao mesmo tempo. A gente não pode ficar entre esses dois mundos. Ou a gente vai de fato e se entrega, que o patinho feio ele poderia ter ficado ali. Ele poderia ter ficado tentando a vida inteira dentro daquela comunidade onde ele vivia se destacar como um patinho, como um pato. Ele poderia, não, eu quero provar que eu sou um pato e que eu, né, e que eu faço jus a ser um pato e ter nascido nessa família. Ou ele seguiu o instinto dele. Só que muitas vezes precisa acontecer algo para esse exílio acontecer, para essa partida acontecer, né? Que é quando a gente não se sente mais no lugar. E aqui ele teve a questão da mãe ali, do papel da mãe, que pode ser alguém externo, como foi aqui no conto, como pode ser algo da nossa psique. Então lembrem que aqui no conto da doutora, no todos os contos dela, da Mulheres que Correm com os Lobos, a gente pensa os personagens como o Barba Azul é um homem, é o meu relacionamento, mas Interno ele é o meu homem interno também. Aqui a também. gente está falando Uhum. do patinho feio, como poderia ser alguém, mas sou eu. A mãe pata quando fala, eu queria tanto que tu Vai embora. Uhum. fugisse. Isso pode ser a minha mãe, a própria mãe falando, como a minha mãe interna, minha mãe interior, né, Tuti? Então, acho que é legal também a gente ir explorando esses papéis, né? Que são, É, porque senão a gente fica traz olhando muita só para fora, né? responsabilidade também, Agora a né? Cris e a Tuti vão falar da mãe boa demais. Elas estão falando da minha mãe, da mãe que me gerou. Não Pode é. ser também, Pode ser mas também, né? Também tem a a mãe nossa dentro mãe da gente, né? interior, né? É, essa mãe que quando tu falou ali da parte da mãe, eu anotei aqui, porque eu peguei um post-it e deixei anotado para não esquecer o que tu falou para me lembrar. Essa mãe que manda embora, eu fiquei, na hora me veio esse pensamento. Tem algumas mulheres assim que eu convivo e isso me relacionou muito, que elas falam assim, ó. Às vezes a gente tá numa boa ali, vamos, daí olha uma roupa, por exemplo, olha uma roupa na internet. Daí ela fala assim: "Ah, não, mas eu sou muito gorda para usar uma roupa dessa". Só que ela é magríssima. Ela não tem uma gordurinha, mas ela acha que é. E aí ela não compra aquela roupa. E aí eu senti muito dessa mãe dentro da. Primeiro que não dá nem tempo de olhar no espelho para começar que a pessoa não consegue nem se enxergar, que nem tu disse, assim, ela não se enxerga de outra forma. Ela tá vendo no espelho que ela tem 52 quilos e que ela não tem nenhuma gordurinha fora, mas ela tá se achando gorda porque tem essa coisa da cultura que nem tu estava falando. Ah, que a mulher tem que ser isso, aquilo, aquele outro X, Y, Z, a roupa X, Y, Z. E aí, quando ela sente assim, não, eu vou sair desse lugar aqui, porque eu não tô pertencendo, né, essa tribo aqui, porque elas usam a roupa X e eu não estou com aquela roupa porque eu sou gorda, e eu nem sou gorda. É uma mãe dentro de mim falando, né, nesse momento, é melhor tu ir embora, sai daí, sai dessa tribo aí, porque olha, tu é gorda. E como a gente Uhum. se enxerga, que nem tu falou desse negócio dos dois mundos, que não dá pra gente estar nos dois mundos, realmente. A gente tentar se enquadrar nessas tribos, o tempo todo eu querer me enquadrar em como que eu me visto, ou me enquadrar em como que eu me comporto. Eu não consigo me enxergar, porque eu tô sempre olhando pro externo, tanto aqui, quando a gente vai ler o conto, eu acabo sempre olhando pros personagens e olhando, tá, mas o que que essas velhas, aqui que ela fala, as velhas estão costurando e tal, o que que essas velhas estão aqui dentro fazendo o quê? Né? Eu sempre olho para isso assim, peraí, tem alguma coisa que ela está querendo cutucar também. Claro que vem o externo, que é, eu estava falando da rejeição na escola, né? Que a gente está falando, eu tive uma rejeição de um professor, tive a rejeição de alguém dos colegas, tem isso o externo, mas também tem a própria rejeição da gente por a gente mesma, né? Se rejeitar e essa mãe que tá mandando embora, e aí fui anotando aqui também que tu falou quando a gente vai achando a tribo, a gente quer fazer parte, eu vou me moldando para tentar fazer parte daquela tribo, né? Então eu sinto que quando a gente começou o nosso grupo, que a Cris também e eu temos um grupo de amizade que a gente construiu, quando eu acessei a Cris e esse grupo,
eu tinha um outro grupo e eu tentava me moldar ao outro grupo conforme elas viviam. Elas viviam bem diferente do que eu tinha construído nos saberes femininos, a minha essência. Então, elas viviam um outro ritmo. Então, ou eu me adequava naquele ritmo, naquele grupo ali do WhatsApp que fala doença, reclamação, dizendo, ah, hoje eu tô isso, hoje eu tô com dor aqui, hoje eu tô com dor ali, ou eu olhava, não, peraí, vamos olhar para nós, por que que a gente está construindo para essa essência. Então, quando eu vou tentando me adaptar o tempo todo, eu não consigo olhar para mim, é o que eu sinto, assim, que as mulheres, quando vêm perguntar alguma coisa, geralmente é isso, ela tá olhando sempre para comparação, né? Não Uhum. sei se tu vê isso, sente, tô olhando sempre, será que eu tô bem aqui nesse lugar? Será que eu tô me encaixando aqui? O que que eu vou fazer para me encaixar? Nunca é assim, peraí, você eu mesma aqui, ponto, né? Sim, e trazendo, fazendo um link com, com a nossa, com a história que a gente estava fazendo hoje desse conto. Claro, ele, o que que ele queria, o patinho feio, eu já vou trazer também para minha realidade, para os meus exemplos, que nem a Tuti fez, para a gente se aproximar mais, né? Porque senão parece que o Uhum. patinho feio tá lá longe. Não, ele tá bem pertinho, né? Mas esse negócio que a Tuti está falando da comparação, por que que ele queria tanto pertencer e ser igual aos patinhos ali? Justamente por isso, porque estavam dizendo que ele precisava ser igual, que ele precisava nadar igual a eles, que ele precisava reproduzir, já que, bem, ele tinha nascido ali naquela família, né? Então, um dos mecanismos que pode acionar, como a Tuti bem lembrou, é a comparação. Ah, então eles são amarelos, eu sou preto. Ela até descreve ali que ele tem umas veias saltadas e tudo mais. Voltar, Enfim, uhum. o biotipo dele de um cisne quando nasce. Mas sim, pode ativar mesmo a comparação, tá? Mas eles são amarelos, eu sou preto, ou enfim, eles têm pena, eu não tenho. E o mesmo acontece com a gente no dia a dia. Ah, mas olha, a Tuti ganhou mais like que eu, né? A fulana fala melhor isso, a ciclana se desenvolve melhor. A gente começa, a gente também cai nessas armadilhas assim. E dentro da jornada de buscar quem a gente é, tem muitas armadilhas. Por isso, assim, desde que ela vai falar, ela fala durante toda a exploração do conto, ela fala que siga em frente, siga em frente. Por quê? Porque vai ter armadilhas, vai ter a comparação, vai ter um momento que tu não aguenta mais, mas quem será que eu sou? Porque tu tá ali fazendo as coisas, mas tu não descobre quem tu é, assim, não é. Ele vai fazendo a jornada dele e ele não é uma resposta que ele tem de imediato. Por quê? Porque tem feridas ali. Essa rejeição inicial que traz aqui no conto causa feridas ali. E tanto o patinho feio quanto a gente, né? Até falando de experiência própria, a gente se apega a essas feridas, a gente fica o famoso gato escaldado, a gente, mas será que eu consigo abrir aqui a live e falar? Será mesmo? Uhum. Será que eu consigo fazer uma mentoria? Meu Deus, até hoje eu sempre fui mentorada. Será que agora eu consigo mentorar? Então, eu já estou trazendo exemplos de coisas do meu dia a dia que a gente se questiona. Que nem ele, Uhum. quando o patinho feio encontra os cisnes ali, que estão espelhando ele, porque ele é igual, ele é tão bonito quanto, que ele achou os cisnes lindos, né? Ele disse, nossa, que pássaro mais lindo, mais bonito, mas ele é um daqueles. Mas ele, diante das feridas que ele passou nesse trajeto todo, até ele encontrar a tribo dele, até ele se encontrar com a natureza dele, ele criou feridas que fazem ele duvidar daquilo ali. Então a gente vai depois mais para frente falar Uhum. quais são os remédios, os antídotos que a gente tem que usar para lidar com isso, porque senão a gente vai duvidar. Que quando eu criei ali meu grupo de mentoria, que eu tenho o Despertar das Quatro Luas, que é para auxiliar as mulheres que querem iniciar essa jornada. Claro que eu só vou levar até onde eu já fui e ter essa consciência, mas antes eu ficava assim, tá, mas será? Será mesmo? Claro, porque eu estou compartilhando o meu servir, eu estou compartilhando um caminho que eu já trilhei. Então, sim, só que aí assusta, né? Vem a comparação, como
a Tuti falou, e várias outras coisas, a voz sabotadora, a impostora, enfim, aí a gente pode nomear uma lista de, pode dizer uma lista de nomes aqui, Te né? perguntar uma coisa. Posso te perguntar uma coisa? Claro, claro, Tuti. Se tu quiser falar, mas como eu não passei por isso ainda, mas como tu tá grávida e está passando por isso, essa comparação, não sei, mas eu tenho, o que eu escuto, né, das grávidas, que tem muito isso do tipo, nos 3 primeiros meses a pessoa teve enjoo e não teve, não, mas eu não podia, tu não podia estar com os pés inchados, você não podia estar com isso, aquilo, tu não podia ter comido isso, aquilo. Eu imagino que essa é como ali na história dele, né? Tu tinha que ter a pena tal, tu tinha que estar desse jeito, não podia ter essas veias desse jeito, porque tem que ser igual aos outros patos, né? E eu sinto que as grávidas passam por essa chuva de perguntas enlouquecidas e as comparações. Eu imagino como é que tu lida com essa comparação e se vem esses pensamentos para ti também. Ah, é ótima pergunta, né? Para quem tá entrando aí, para quem vai entrar depois de assistir a gravação, eu não comentei, mas eu sim estou gestando. Estou aqui gestando o nosso Gabriel, né? E bem legal a tu te perguntar disso, porque a gestação é uma experiência assim, incrível, né? Se passam muitas coisas, a gente se encontra com muita luz, porque é um processo sagrado de gerar. Imagina tu tá sendo um portal para gerar uma criança, para trazer uma nova vida, e ao mesmo tempo ela é um grande encontro também com as nossas sombras. Porque aparecem muitas questões, inclusive essa, será que eu vou ser uma boa mãe? Ela, inclusive, traz aqui no ponto, Bati. né? Aham. Depois a gente vai falar, né, Tuti, dos tipos de mães que ela traz aqui, né? A mãe de primeira viagem, né? Que ela compara a mãe criança, a mãe sem mãe. Porque vem muito isso, né? E como eu tô vivenciando essa experiência, sim, a gente, será que eu vou dar conta? E agora? Mas a fulana e a ciclana. Então, assim, estar num processo de já despertar, quando tu já tá desperta, não é que tu não vai passar por desafios. O que que vai acontecer? Tu vai se dar conta do que aquilo ali quer te dizer. Então, assim, sim, num primeiro momento, eu também, como passei por uma experiência anterior de aborto, aborto espontâneo, também tu conecta. Por isso que eu falo me sinto tão segura assim para falar de vocês, para vocês da questão do como a gente se apega ao arquétipo ferido, ao arquétipo danificado. A primeira tendência é tu voltar aquilo que te marcou de forma triste, né? Então, bem legal a tu te trazer essa pergunta para poder explorar também esse campo a partir da visão da gestação também, esse maternar. Sim, a gente fica, será que eu vou dar conta? Mas e se eu fizer tal coisa e acontecer o que aconteceu da outra vez, ou aconteceu o que aconteceu com a fulana, ou acontecer. Então, assim, a nossa psique tem muitas armadilhas, muitas memórias, né? Que se a gente não tá nesse processo, se a gente não tá aberta e receptiva para se acolher, para se compreender, a gente cai nessas armadilhas. E a doutora Clarissa, aqui nesse conto e em todos os outros, ela traz muito isso. Tu precisa te fortalecer. Depois tem um momento que ela fala, mãe forte, prole forte. O que ela quer dizer com essa frase? De novo, ela está falando de algo interno nosso também. Então, assim, te maternar, tu poder acessar tua própria mãe interna. O que uma mãe faz? Uma mãe cuida, uma mãe nutre, uma mãe gesta, uma mãe pare. Tu poder fazer esse processo contigo mesmo para te acolher nesses momentos, né? De quando tu tá ali com medo do que vai acontecer, se tu dá conta, quando tu te questiona, né? Será que eu dou conta de ser uma boa mãe? Principalmente quem é mãe de primeira viagem. Será que eu dou conta? Então, sim, é muito isso. É muito de se acolher. Que, de uma certa forma,
o patinho feio aqui, ele nos ensina quando ele não desiste. Porque ele Exatamente. tem diversos motivos dentro da realidade dele para desistir, né? E ele não desiste. E nessa experiência também do gestar que eu tô passando, é muito isso, é tu colocar algo além, né? Ela fala em um determinado ponto aqui, ela fala de uma força adequada, que ela chama assim, não uma força perfeita, uma força que tem dentro de ti, que não é perfeição, como a gente sempre tem a tendência de buscar, mas é uma força da nossa mãe interior. E às vezes 70, ela até comenta, 75% dessa força já é o suficiente para te dar esse impulso de adiante. Então, quando a gente fala não desiste, não no sentido de insistir em algo que já não dá mais, mas não desiste no sentido de buscar essa força dessa mãe interior que tem dentro de ti. Então, por exemplo, ok, né, que no começo ali, principalmente no primeiro trimestre, eu estava muito ainda com essas memórias, com essas questões, né, da gestação anterior. Então, assim, tá, agora é um novo começo, é uma nova chance, uma nova oportunidade, né? Sim, e eu desejei muito isso, e agora eu ganhei de novo esse presente, essa nova oportunidade, e agora é daqui para frente. E buscar mecanismos para fazer essa ressignificação, né? Então, que é o que o Patinho feio ele também fez. Ele Uhum. teve milhares de situações ali que ele poderia ter dito, eu sou só um pato feio mesmo, deixa assim. Mas não, ele seguiu. Então é isso que eu acredito que a gente venha trazer para o nosso dia a dia, para nossa vida, seja na gestação do nosso filho humano, seja na gestação da nossa empresa, dos nossos produtos. É a gente seguir adiante, é levar a vida adiante. É muito legal o que você falou. É isso, é esse, como a gente busca essas memórias que é a defesa, né, que a gente fala muito disso da mente, da defesa, da sobrevivência, do medo de morrer mesmo, né, do medo da morte, que é a questão da sobrevivência. Então a gente busca aquelas memórias ruins e ela bloqueia a gente ali naquele momento, né? E aí tem uma parte que eu anotei aqui que ela fala que ela, a gente tá falando desse exílio, do exílio que eu acredito que a gente busca também esse exílio. Quando a gente vai olhar para essas memórias ruins, né? Falando mais assim das memórias ruins que estão registradas ali por alguma coisa que a gente passou, a gente acaba não só aqui ela fala que teve o exílio de outras formas, de outras coisas externas, tem o exílio da cultura e tudo mais, mas tem o exílio da gente mesma, né? Que a gente se recolhe a não fazer certas coisas. Não, peraí, porque eu vou ficar aqui, porque vai acontecer isso ruim. Então, não, eu vou ficar o tempo todo sendo funcionária da minha empresa, que é o que eu mais tenho escutado ultimamente. Eu sou funcionária, porque se eu for empresária, eu vou ter que tomar decisões, eu Uhum. posso errar, e ai meu Deus. E, então, se eu fizer funcionária, é certeza que eu vou receber pelo menos aquele valor ali mensal. Então, peraí, vou ficar aqui como funcionária. E aí a gente mesmo se exilia, né? A gente mesmo se exilia dessas circunstâncias, que eu senti muito isso. E aí que tu tava falando da mãe forte, da prole forte, e ela fala ali dessa que essas mulheres, né, os seus olhos veem, seus ouvidos ouvem, suas línguas falam e elas são gentis. Então, mesmo que a gente tivesse uma mãe maravilhosa, a melhor mãe do mundo, assim, perfeição, e dentro da gente também, a gente ia passar por alguma situação, ia nascer uma mãe que que dissesse, não, peraí, tem a sobrevivência, a questão de sobreviver aquilo ali. Então, peraí, vamos se exilar dessa situação assim. E o Patinho ali na história dele, tem a parte que a Cris falou que ele estava lá no gelo, no rio, e daí o gelo fechou e ele achou, agora eu vou morrer mesmo, porque não tem como sair daqui. Daí surgiu um externo lá, uma pessoa que não lembro o que que era a pessoa, mas surgiu Ela uma fala o pessoa, homem abriu estranho, a pessoa isso, estranha. um homem estranho, abriu ali o gelo e ele conseguiu sair, ajudou ele. Então, às vezes a gente nem
cria os mecanismos tão... a nossa psique, assim, ela cria um mecanismo que abre esse gelo também pra gente, né? E a gente nem imagina, mas vem uma coisa externa que tá te falando, peraí, não, uma pessoa às vezes diz um não, eu acho que tem um serviço, às vezes ela fala assim, não, eu não vou te contratar porque não gostei do teu serviço. Às vezes é até uma pessoa te ajudando a não, Uhum. naquele serviço não vai ser legal, mas tá vindo uma informação externa do universo, assim, dizendo, olha, peraí, tu ia trabalhar demais ali mesmo. Então fica ligada que tu tá caindo nessa armadilha aí. E a gente entra nos outros contos também que tem as armadilhas, né? Então, nossa, esse negócio desse patinho de se exilar, eu sinto muito que às vezes eu tô indo assim pro exílio e vejo, peraí, Tuti, volta pra cá, porque tem. E aí que a gente tem essas ferramentas que a gente vai ter que criar também para poder sair desse ciclo do patinho feio, né? Aham. É bem legal isso que tu falou já do estranho que passa, ela chama ali quando ela vai fazer, quando ela divide por partes, né? Que ela fala assim, todos que passam na nossa vida têm um papel a cumprir. E às vezes a gente não entende esse papel e não quer dizer que essa pessoa que passa na nossa vida que seja ela a tribo, que ela represente a nossa tribo. Então o estranho que passa ele não era um cisne, mas ele era exatamente o que ele precisava para aquele momento. Naquele momento. E aí uma questão que a gente pode levantar aqui é o quanto a gente às vezes não entende ou a gente quer criar uma lealdade, algo assim como se, nossa, eu estou devendo algo, mas na verdade o papel daquela pessoa era esse, né? Então, tanto tu se permitir receber esse auxílio de quem passa na tua vida, quanto tu também se colocar como essa pessoa que auxilia num determinado momento, né? Então, às vezes, todo mundo que passa pela nossa vida tem a sua importância. Então, assim, mas o fulano ou a fulana não foi ele que deu a chave para minha transformação. Mas pode ter certeza que se aquela pessoa ali não tivesse passado, que nem a Tu te falou, seja para te dizer um não, seja para te tirar do gelo, que nem aconteceu com o patinho feio, essa pessoa, ela tá botando justamente o tijolinho que precisa para tu construir ali, para tu dar continuidade para tua construção. Então eu gosto de lembrar assim que na minha jornada até aqui, muitas pessoas passaram, muitas mentoras, muitas mulheres, muitos homens também que contribuíram para que eu chegasse exatamente aqui onde eu estou. E algumas vezes, naquele momento ali, sem entendimento, sem compreensão, eu até julguei. Tá, mas por que ele me falou isso? Por que a fulana me tratou daquele jeito? Porque sim, porque eu precisava daquilo naquele momento. Então a gente também tem que ter essa abertura. Que quando a gente começa a nossa jornada de busca da nossa essência, não vai ter aquela perfeição que a gente imagina. Nossa, eu tava sentindo um vazio aqui dentro, ou como o patinho feio, ela relata ali que o patinho feio sente uma dor no coração dele, no peito dele, por não se sentir parte. Aí eu entendi que eu não faço parte, agora eu vou em busca. Esse em busca é uma jornada e ela não é uma coisa assim, ai, que lindo, um conto de fadas, que tu não vai ter desafio, que tu não vai ter horas que tu vai ter medo, que tu vai ter vontade de desistir. Mas sim, é como se tu fosse convidada a todo momento a testada se realmente tu tem o desejo que ela chama aqui, o êxtase, a vontade de seguir adiante. Porque tudo aqui que a gente falou, pelo menos, e que a gente, se vocês forem ler lá o capítulo, ou quem já leu, vai ver que tem uma parte ali que ela chama muita atenção para a questão da vontade de seguir adiante, do fazer o que tem que fazer. Ela até coloca em algum momento que o gelo, né? Porque tudo ali tem uma simbologia. Então, quando o lago congela, ela faz uma simbologia com os nossos sentimentos quando congelam. Ok, o lago congelar também faz parte, porque o inverno ele precisa acontecer e vai congelar. O que significa isso? Gelo, frio, trazendo para o nosso sentimento, para o nosso mundo interior.
Quando eu gelo tudo aqui dentro, eu estou congelada, eu não estou acessando as minhas emoções. Então eu também não consigo perceber essas nuances, assim, esses pequenos detalhes, né? Quando eu tô congelada ali naquele lago, quando as minhas emoções estão congeladas. E dependendo de como eu tratar esse nível emocional, eu não vou conseguir seguir adiante. Sendo que o principal foco aqui do patinho feio era conseguir seguir adiante. Então ele precisa aceitar a ajuda de quem veio, por mais que seja um estranho, por mais que ele não entenda nada, e ele precisou se permitir passar pelo processo de congelar e descongelar, ou seja, se libertar dos sentimentos dele também, né? Deixar livre, fluir os sentimentos dele, né? Total. Isso que tu estava falando que as mulheres. Ontem até tive um encontro com uma mulher e ela estava falando que. Ela falou bem essa palavra, parece que eu congelei nas vendas, né? Ela não consegue vender as coisas dela. E quando a gente se abre para deixar esse estranho abrir o gelo pra gente, a gente vê outras possibilidades, né? Porque eu poderia ficar naquele círculo ali que sobrou do gelo e deixar o gelo fechar, e aí eu não consigo enxergar outras coisas. Eu não me abro também para esse ser externo vir e abrir o gelo para mim, né? E conseguir. Às vezes vem um recado que nem tu falou, às vezes essas coisas que eu não consegui vender até o momento, tá, era para me passar por alguma coisa ali, passar por esse gelo mesmo. Eu precisava desgelar para realmente depois eu ter mais vendas, né? Ligando com essa história das vendas. Mas ele ali, ele pensou em desistir, né? Tô aqui, vou morrer e tal. Mas veio um ser externo e abriu o gelo para ele. E eu acho que é isso que às vezes a gente tá olhando tanto só para aquela rodinha do gelo ali que a gente tá e tá vendo o gelo vindo, 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 e fica concentrada naquilo ali e não se abre para outras oportunidades também, né? Não enxerga que, não, peraí, tem uma pessoa que pode vir, eu posso ser, eu nem, inclusive ele ali, ele tá no gelo, ele não olha nem para a água, né? Para se ver como cisne, porque ele foi forçado a se olhar na água lá, porque ele ficou com medo, né? Com medo de, já que um bater nele mesmo, então ele olhou para baixo e acabou se vendo na água, no espelho, né? O Então até reflexo. ali ele estava tão limitado, né, que ele não conseguia ver as possibilidades dele. Ele estava indo na história, estava indo ali um dia após o outro, estou vivendo, estou vivendo, estou vivendo. Ele persistiu, é isso que a gente vai vendo muitas mulheres que vão persistindo e às vezes um momento surge, deixa esse externo entrar e mostrar alguma coisa diferente também, né? Uhum. E legal que agora eu olhei aqui, tem uma anotação que eu fiz, que para quem está assistindo aí também, depois, quem for assistir, se perguntar, né? Quando eu tô encarando na minha vida a síndrome do patinho feio? Porque aqui a gente está falando uma história revisando até as questões da infância, da família, mas assim, eu posso estar hoje vivenciando a síndrome do patinho feio. Como eu posso me dar conta que eu tô vivenciando a síndrome do patinho feio nesse momento? Quando eu insisto, ela faz uma colocação aqui que eu achei muito bacana. Quando eu insisto em bater na porta errada. Isso a gente pode fazer uma correlação com a síndrome do patinho feio. E o que é isso, bater na porta errada? É quando a gente insiste em permanecer no lugar de pato, quando eu sou um cisne. Então, mesmo quando a gente passa pelo processo de se ver na água, como a Tuti estava complementando aqui a história, né? Que ele viu ali na hora porque ele baixou a cabeça. Mesmo quando a gente já passou esse processo de se reconhecer como cisne, a gente pode voltar a ter a síndrome do patinho feio. Ó, a doutora Roberta Ferrari, seja bem-vinda. Ela disse que leu hoje, ó. Excelente, fica à vontade aí para contribuir, Roberta. E
E aí a gente continua batendo na porta errada. E eu lembrei da minha situação, que quem já me acompanha também já contei outras vezes, né? Mas para o pessoal que chega novo, quando eu fiz a minha transição de carreira, antes de fazer a transição de carreira, eu trabalhava num banco, uma empresa que é maravilhosa, né? 14 anos eu trabalhei nesse banco. E nos últimos 5 anos, mais ou menos, eu fiquei indo de área em área, passando por diversas áreas. Tem outras questões que podem ser avaliadas, né? Mas aqui eu quero centralizar nessa parte do que nesse período eu fiquei mudando de área. E uma vez uma pessoa me disse, mais de uma pessoa, inclusive, me disse: ai, Cris, parece que tu não sabe o que tu quer. E na hora eu pensei assim, será? Não, mas é que realmente eu gosto disso que eu tô fazendo, porque eu sou dinâmica, eu gosto de projetos, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Mas eu não me arrisquei em pensar na hora, isso que ela falou aqui. Realmente eu não sei mesmo o que eu quero. Então, assim, claro, poderia. Tudo que eu vivenciei naqueles últimos anos, indo de área em área, áreas diferentes, ficando um pouquinho em cada área, claro que aquilo lá serviu e foi uma grande experiência. Mas tem o outro lado também, que, claro, aquilo ali já era um demonstrativo de que eu não sabia mais. Eu já tinha sentido o aperto no coração, que nem o patinho feio, por não me sentir mais parte, mas por uma série de questões, o medo de ser rejeitado, o medo de não dar certo, o medo do que viria pela frente se eu resolvesse realmente sair de lá, que era uma zona mais confortável para mim. E aí é muito legal com isso que ela diz, essa é a síndrome do patinho feio, tu fica batendo nessa porta errada. E aí a gente vai colocando uma outra frase que ela coloca ali. É como se a gente estivesse colocando um remedinho no nariz, enquanto tem um talho aqui no braço, um problema maior para ser resolvido, e tu fica, ai, vamos colocar aqui, vamos descongestionar esse nariz, vamos ver como é que tá o nariz, só que o problema não é no nariz. O problema tá lá num talho enorme no teu braço e tu tá, ou como se tu estivesse colocando um band-aid, um curativo no joelho, e o teu problema é na coluna, enfim, não sei. Mas tu tá, de certa forma, tapando o sol com a peneira, como a gente diz, por quê? Porque não é nem porque tu quer, mas é que essas feridas anteriores, elas realmente são doloridas, elas doem, causam sofrimento. Então, tu vai ter um tempo para poder conseguir olhar para aquele talho que está no teu braço, que tu carrega contigo aquela dor, aquela ferida. Então, tu prefere olhar para todas as outras partes e não olhar para a ferida maior, porque aquilo ali dói, incomoda. Só que a gente só consegue fazer a nossa transformação quando a gente passa pela dor. Enquanto eu tô só colocando o remedinho no nariz, isso é sofrimento, que a gente chama até, né, pelas constelações familiares. A gente fica no sofrimento e a gente tá com medo de encarar a dor. Só que só quando a gente encara a dor que a gente consegue transformar. E aí, uma coisa que eu achei lindo que ela fala ali é assim, ó. Tá tudo bem tu não saber o que tu quer. Não significa que quando tu decide começar a jornada, quando tu decide que nem a Tuti, vou empreender, eu também, tá bom. Eu dizia que eu nunca ia empreender, cá estou eu. Vou empreender. Não vai ter todas as respostas, as coisas não vão acontecer da noite pro dia. Tu não vai se conectar com a tua essência. Eu comecei como coach de carreira e analista comportamental. Hoje eu trabalho com terapia dos saberes femininos e constelações familiares. Eu ia saber sobre as constelações, sobre a terapia, se eu não fizesse a jornada? Não. Então tá tudo bem eu assumi para mim mesma em primeiro lugar. Bah, hoje eu não sei para onde eu tô indo. Eu não sei. Mas se eu seguir, eu vou encontrar um caminho, né? Então, ali é só a Roberta colocou, né? Colocando o foco no lugar errado, fica ali um círculo vicioso. Isso aí. Então, Tuti, acho que essa coisa de síndrome do patinho feio pode vir a qualquer momento, né? E a gente ficar batendo, insistindo lá na porta errada. Daí, quando você tá falando, veio milhões de exemplos, né? Mas esse dia conversando com a minha filhada, ela de 18 anos agora, ela disse: ah, eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu quero da vida. E
E ela disse, eu pareço estranha, porque tá todo mundo nessa idade faz faculdade, não sei o quê. E aí vem a síndrome do patinho feio, né? Porque todo mundo faz faculdade, depois que sai do terceiro ano, ela tava se sentindo totalmente um peixe fora d'água, porque todo mundo tava fazendo e ali ela se sentindo um patinho feio, né? Essa síndrome, esse medo, não, vou fazer uma faculdade qualquer, porque pelo menos eu tô dizendo para as pessoas que eu tô fazendo uma faculdade, que é isso que eu acho que acontece com a gente. Quando a gente escolheu também, né? Se não, a maioria, algumas escolheram, vou escolher essa aí mesmo para contentar, porque para não ficarem me cobrando o que que eu vou fazer da vida, né? Sim. E eu disse para ela, assim, eu tento trazer esses saberes femininos, né? Eu disse para ela, olha, não vai saber agora, né? Recém ela também tá adolescente, assim, tá, não tem essa obrigação de saber o que que é da vida com 18 anos. Mas, claro, que é fácil falar, né? A pessoa dá o conselho é fácil dizer, mas quem tá passando ali, tá naquele ciclo que se sente o patinho feio por não. Não, peraí, mas eu já troquei dois cursos, não gostei daquele primeiro, toma o segundo e não sei se quero fazer até o final, se sente pior ainda, mais patinho feio ainda, né? E passa por essa síndrome, e aí vai vir aquela coisa, não, peraí, hoje eu tô curando a síndrome, outro dia vai aparecer síndrome por outro motivo, né? Então, Sim. nós que entramos no digital, as pessoas vão falar assim, vocês têm que fazer 40 stories e vocês têm que fazer vídeo, reels em alta com os áudios XY, e aí tu não quer fazer. Daí a pessoa fala, por que que tu tá aí, tu não tá fazendo igual aos outros? Tu tem que fazer igual a todo mundo. E aí tu fica se sentindo, peraí, mas eu não tô fazendo. Então eu sou patinho feio aqui desse digital, porque eu não quero fazer isso. Só que eu acho que esse procurar o cisne é muito a nossa autenticidade, né? Essa essência mesmo, peraí. Realmente eu vou fazer hoje, algumas coisas eu vou ter que fazer do digital, mais ou menos para poder me enquadrar naquilo ali, obviamente. Mas algumas estratégias eu vou ter que fazer. Mas outras coisas eu não quero fazer porque não pertence a mim, aquilo ali não pertence a mim fazer live às 7 da manhã, sei lá, fazer um não sei o quê, fazer uma coisa. Então, a gente vai descobrindo esse cisne, né? E que nem tu falou, não é assim, hoje eu me vejo cisne. Eu posso me olhar ali, mas daqui a pouco eu já esqueço que eu sou cisne, amanhã eu lembro de novo. Então, a gente vai indo, né, um pouquinho de cada vez, se enxergando como um cisne. É, mulherada, por isso, né? Claro que eu e a Tuti somos suspeitas para falar, né, da terapia dos saberes femininos, que é esse conhecimento, autoconhecimento feminino, autoconhecimento da ciclicidade feminina, porque de uma certa forma é isso. Vai ter o dia da subida, que eu tô me achando cisne, e vai ter o dia que eu tô me achando patinho feio. Então, assim, vai ter a lua cheia, vai ter a lua nova, vai ter hora de estar magnética lá, se sentindo esplêndida, querendo se comunicar, querendo falar, querendo colocar o seu melhor no mundo, e vai ter dias que vai estar lá mais recolhida, né? Então, assim, tem que ter esse autoconhecimento, né? Tanto eu uso esse autoconhecimento no meu trabalho, a Tuti também usando dela, por quê? Porque a gente sabe da importância, a gente vivencia isso na pele. Então, assim, Uhum. a gente vem aqui, abre, vai fazer uma live, a gente grava os vídeos, agora tem que fazer mais reels, agora tem que fazer isso, agora tem que fazer aquilo. E só que a gente vivencia tudo isso também vivenciando os nossos processos internos, porque isso é contínuo. Então, se quanto mais a gente se prepara, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se olha no espelho, que é esse olhar de verdade que o patinho feio faz lá quando ele se olha na água, isso é constante, a gente. E claro, tem uma hora que isso se fortalece. Aí é bem interessante o que a Clarissa fala nesse capítulo, que ela diz assim, ó, tá, mas não exatamente nessas palavras, mas como eu entendi o seguinte, mas como que eu vou saber que aquilo ali é o que me faz bem? Porque de tanto tu seguir, de tanto tu colocar, fazer um movimento, vai ter uma hora que tu vai experimentar alguma coisa que vai te fortalecer. Aí é muito pessoal, é muito individual esse processo. Então, por exemplo, no meu caso, eu não, quando eu saí do banco, eu não saí assim já com um plano definido. Imaginem, gente, eu sou administradora, eu tenho pós disso, pós daquilo, milhares de cursos, blá, 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 blá. Eu sei da importância que antes de sair do banco eu deveria ter planejado. E eu tentei fazer isso, mas tinha algo dentro de mim, dentro das minhas feridas, que não permitia algumas coisas naquele momento.
E eu, inclusive, eu posterguei ao máximo que eu pude essa saída exatamente porque eu não sabia direito o que estava acontecendo e o que, que eu ia fazer. A única coisa que eu sabia era, eu quero trabalhar com desenvolvimento humano, mas olha o tamanho disso. Trabalhar com desenvolvimento de pessoas, com desenvolvimento humano, com treinamento e desenvolvimento. O último ano que eu fiquei no banco, eu tive a honra, a linda oportunidade de trabalhar no RH, que realmente, se eu continuasse no mundo corporativo, era a área que eu iria buscar. Mas, saindo de lá, eu quero trabalhar com desenvolvimento humano. Eu não sabia direito o que, que é isso. Se eu falasse para alguém, tá, mas que desenvolvimento humano, que tipo? Bom, mas é que eu tenho a dinâmica dos grupos, eu sei trabalhar com grupos, eu sei trabalhar com gestão de pessoas, mas igual, isso até a gente chegar num. Ah, já sei, vou fazer um curso de análise comportamental. E aí misturei, já tinha uma formação de coaching e tal. E comecei a juntar tudo isso. Mas por que que eu tô falando isso? Pela frase que ela colocou ali. Tu vai saber o que é quando aquilo te fortalece. E eu comecei os meus movimentos. Daí eu montei ali a CS Consultoria, que era para dar consultoria. Fui fazendo as análises de perfil comportamental, fazia sessões de coach, mas eu não sentia que aquilo ali me fortalecia. Era um trabalho legal, tinha a ver com desenvolvimento humano, que lembra que era a única coisa que eu sabia, que era trabalhar com desenvolvimento humano, mas eu sentia que ainda faltava algo. Então, por exemplo, compartilhando da minha experiência, se tu hoje está passando pela síndrome do patinho feio, em relação a isso, de mas eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu faço, me inspirando mais ainda aqui com a doutora Clarissa. Movimente-se. Ela diz: nada vai acontecer sem o movimento, a vida é em movimento. Faça algo. Ela até agora eu tinha notado aqui que ela fala assim: pegue aqui, ó, página 213, ela fala. Portanto, qual é a solução? Haja como o patinho, siga em frente, supere tudo com a luta. Apanhe logo a caneta, comece a escrever e pare de resmungar. Escreva. Pega o pincel e, para variar, seja má consigo mesma. Pinte. Se é uma bailarina, vista sua malha, amarre fitas no cabelo, na cintura ou no tornozelo e diga com o seu corpo que se mexa. Dance. Atriz, dramaturga, poeta, musicista, o que for. Em geral, pare de falar e faça, se movimente. Não pronuncie mais uma palavra sequer, a não ser que você seja cantora. Tranque-se num quarto com teto ou numa clareira sob os céus. Exerça sua arte. Sabe-se que o que está em movimento não congela. Essa frase aqui que eu achei linda. O que está em movimento não congela. Então, estou em transição de carreira, não sei o que eu faço. Movimente-se. O que está em movimento não se congela. Por isso, mexa-se e vai em frente. E aí, dentro desse movimento, por mais que tu não saiba ainda, eu vou ser bailarina, vou ser terapeuta, vou ser cantora, tu vai estar se movimentando. E quando for a tua praia, quando for aquilo que vai tocar a tua alma, tu vai se sentir fortalecida. Que foi o que aconteceu comigo já em 2 momentos, que foi quando eu me encontrei com a terapia dos saberes femininos e com a constelação familiar. Eu senti, olha, mas é que agora, como é que eu vou fazer esse curso e o valor e não sei o que, e da onde que eu vou tirar e não sei o que. Tá, mas eu sei que é isso que eu tenho que fazer, porque dentro de ti algo te diz, algo te fortalece, que por pior que seja o cenário naquele momento, você vai dizer, não, mas vai dar, vai acontecer algo, vai dar. Então, isso assim que ficou muito forte para mim também, quando ela fala desse, o que movimenta não congela, né? Nossa, eu adorei essa parte, porque é isso mesmo. E para quem está em transição de carreira, quem está falando, quem está começando a empreender, quem está empreendendo e que quer colocar um produto novo, quem quer vender outras coisas, é tudo, né? Para quem quer trocar de emprego, vários exemplos para quem quer escolher uma faculdade também. Eu preciso escolher uma, como eu disse para minha filhada, faz esse daí, termina esse curso que tu tá fazendo e vê o que que vai acontecer. Se não quer fazer, não trabalhar com esse, experimenta outra coisa. Se não for te fortalecer, como tu disse, faz outra coisa.
outro curso, experimenta outro curso, né? Eu acho que eu sinto muito essa coisa da experimentação, né? Tu não tinha como saber qual era a parte do desenvolvimento humano que tu queria trabalhar. Se tu não soubesse experimentar, tu não ia ver a constelação Saberes Femininos, não ia aparecer no teu Uhum. radar jamais se tu não tivesse aberto, porque a tribo que tu tava era a tribo do banco, tribo racional, pessoas racionais, com tudo já determinado. Tu tava também se adequando àquela tribo ali, né? Não tinha nem tempo de como tu olhar para os saberes femininos, não tinha nem espaço para isso, porque se tu olhasse para os saberes femininos, não pertencia àquela tribo, porque querendo ou não, é uma tribo racional ali naquele lugar. Tu tem que lidar com números e com processos muito determinados e certinhos, não pode sair daquela linha, né? Então, tem que abrir espaço para esse novo, esse movimento, senão realmente a gente congela naquele ciclo ali de eu vou ficar nessa tribo, vou me moldar a ela, vou ficar aqui. E esse movimento se é essencial, realmente, para poder vai em frente, como disse o Patinho ali, mesmo que ele não sabia o que ele queria, mesmo que ele achava que não tinha mais família, ele continuou se movimentando porque ele tinha várias coisas para resolver, tanto que no caminho dele ele foi encontrando várias situações que ele passou. Então ele resolveu várias coisas no caminho dele e isso é muito interessante para a gente. Fica esse exemplo assim de realmente movimente-se, Uhum. tem que se Isso movimentar. aí, então, acho que é bem legal, né? Gente, dava para fazer umas 10 lives só desse conto aqui. Sim, ele tem mais Mas um a gente, montão. agora que eu olhei ali o relógio, a gente já passou aí o nosso tempo. De qualquer forma, eu entendo aqui que a gente passou os principais pontos que eu tinha pensado, assim, para esse primeiro momento. A gente vai fazer outras vezes, a gente volta, né? Faz o círculo até determinado capítulo, depois volta, enfim. Então, não vão ter outras oportunidades da gente falar mais sobre isso. E para a gente ir encerrando, esse ponto que ela fala ali no final, assim, ó, que ela diz que é hora de vicejar e se desenvolver com força, tá? Em alguma partezinha ali dos trechos finais, ela fala dessa parte desse vicejar que realmente é essa força. A nossa criatividade, a nossa exuberância, ela vem com essa vontade de ir adiante, de seguir. Pode ser que em determinado momento a gente se contente só com a sobrevivência. A Tuti falou em algum momento, ela falou sobre essa parte da sobrevivência, né, Tuti? Mas assim, Uhum. pode ser que a gente se contente só com sobreviver, porque a gente já está tão acostumada com aquilo ali, a gente já lutou tanto, a gente se Uhum. apegou àquelas feridas do passado, e aí a gente não sabe que existe um mundo além, que é o mundo do florescer, que é o mundo onde a gente merece, onde a gente entende que a gente merece essa exuberância, a gente não pode se conformar só com aquelas migalhinhas ali, aqueles pequenos brotos. Ela até fala das flores, assim, aqueles pequenos brotinhos que estão ali míseros com um pinguinho de água ali, é toda sobrevivendo. A gente precisa se permitir para esse se abrir, para se desabrochar. E por isso é tão importante a nossa criatividade, tá? Desenvolver a nossa criatividade. Dia 20 agora de agosto, eu vou fazer uma imersão que é sobre sexualidade no sentido da gente se conectar com essa força criativa, com esse potencial criativo. Então já deixo aqui o convite, quem quiser o link para se inscrever tá lá na bio, porque é muito importante que a gente resgate o nosso potencial criativo, esse nosso florescer. E para isso a gente precisa voltar ao nosso mundo interior, se conectar com a nossa energia sexual, que por muito tempo a gente teve um conceito distorcido aí, né? Mas essa energia da criação, do gerar. E é isso, né? Agradecer a Tuti. Muito obrigada, Tuti, por tudo que tu trouxe, que tu compartilhou, pelos exemplos, pelo teu conhecimento, pela tua energia, pela tua entrega aqui. Sou muito grata. As pessoas que participaram também, né? Que ficaram aí online com a gente. Gratidão. A gente honra muito esse tempo que vocês ficou aqui. Gratidão quem vai depois assistir a gravação também. Né, Tuti? Então, quer dar um tchau aí pro pessoal, passar teu recado final, fica à vontade.
Ah, Cris, gratidão por ter convidado. Eu adoro falar contigo aqui. Se nós ficasse aqui mais um pouco, não olhasse para o relógio, nós ia ficar falando até porque tem muita coisa para falar e a gente quer passar esse, que nem tu falou, não é só para gente esse conhecimento, a gente quer passar para mais mulheres também para saírem dessa síndrome do patinho feio e conseguirem se olhar como cisnes e conseguirem se libertar, florescer, como tu fala sempre aí, e se conectar com a sexualidade aí na tua imersão, acho que é o gatilho para ela abrir esse olhar, expandir esse olhar, conseguir movimentar essa energia também e vicejar, como ela fala aqui no início, né? Não se encolha nem se recue. Aqui ela fala uma palavra até que hoje, que esse livro, né, foi feito bem antigo, né? Ele tá há muito tempo já aí por aí, mas às vezes a gente escuta assim, não se encolha se foi chamada de blogueirinha, né? A gente às vezes é chamada de blogueirinha porque estou compartilhando alguma coisa ou outra aqui, mas é porque tu não tá igual, é porque tu tá sendo um cisne, realmente tu tá sendo quem tu quer ser. Então, não deixe esses exílios tentarem te tirar do foco do que tu realmente quer, desse florescer mesmo, do ir além da sobrevivência, trazer uma contribuição de conhecimento, ajudar outras mulheres, ajudar outras pessoas e assim por diante. Muito grata, Cris, pelo convite, todo mundo que assistiu a gente, que acompanhou e quem vai assistir depois. É isso aí. Então tá, gente, gratidão. Então, reforço aí o convite, o link tá lá na bio, quem quiser se inscrever aí na imersão do dia 20. Vamos aflorar esse nosso potencial criativo aí. Tá bom? Gratidão. Sigam a Tuti também, vão lá conhecer o trabalho dela, que é lindo, maravilhoso também. O perfil dela tá aqui, ó, na flechinha aqui em cima, tá bom? Fiquem bem, durmam bem, tenham uma excelente noite e até a próxima live, a próxima terça-feira. Um beijão. Beijo, Tuti, beijo todo mundo. Tchau, Tchau, boa tchau. noite.